Irmãos, hoje nós estamos hoje na 16ª e última mensagem a respeito da história da igreja. Então nós já ministramos 15 mensagens e hoje é de número 16, a 16ª mensagem e última. Estamos encerrando hoje essa série de mensagens sobre a história da igreja. Começamos falamos sobre tantas coisas, irmãos. Aí de repente você pode pensar assim: nossa, mas 16 palavras sobre a história da igreja, mas é muita coisa, né? Mas eu quero dizer a você o seguinte: são 2000 anos de história. Então 16 mensagens, na verdade eu estou dando um resumo do resumo. E como eu sempre falo, meu objetivo não é dar uma aula de história, mas é fazer um resumo da história da igreja, para que você tenha uma noção, irmãos. Cristãos não saber nada sobre a história da igreja, né? Então nós falamos sobre tantas coisas, mas em especial, a última mensagem, nós falamos sobre a Contra-Reforma, né? Um movimento político e militar da Igreja Católica contra os protestantes. Então o Martinho Lutero, com as suas 95 teses, deu início ali à Reforma Protestante. E aí a igreja então também entrou com uma reforma também, a Igreja Católica. Esse movimento, vamos dizer assim, político, teológico e militar da Igreja Católica contra os protestantes, né, foi bastante terrível, né? E eles fizeram, né, foi realizado um concílio chamado Concílio de Trento, que foi extremamente violento em todos os aspectos, trouxe de volta, né, a Inquisição da Idade Média, trouxe de volta e muitas proibições. Livros foram proibidos, determinados livros foram proibidos, a literatura, grande parte dela era proibido, tudo que ia contra a Igreja Católica, tudo que falasse alguma coisa contra a Igreja Católica, na verdade, ou contra algo que a Igreja Católica professava ali, era proibido, né? E nessa época a Igreja Católica então criou também um movimento chamado Jesuítas, que saiu evangelizando para o mundo inteiro, porque como a Igreja Católica não evangelizava, né? Mas como os reformadores evangelizavam, então aí a Igreja Católica também começou a evangelizar, e o catolicismo no Brasil começou com alguns desses jesuítas. Um deles foi Padre Manuel de Nóbrega e outro Padre José de Anchieta. Foram os principais, vamos dizer assim, personagens. Não foi só os dois, mas foram os personagens principais. Enfim, um resumo da última mensagem, né, que foi ministrada. O padre Aníbal Pereira dos Reis, ele, num dos seus escritos, ele diz acreditar que esses 2000 anos de história, a Igreja Católica, juntamente com o Império Romano, foram responsáveis pela morte de quase 500 milhões de pessoas perseguidas em nome da religião, em nome de purificar a igreja. Então, são coisas bastante terríveis, né? Mas hoje eu queria dar falar um pouquinho sobre, já concluímos então, na última mensagem, essa parte aí da Contra-Reforma, e eu queria falar um pouquinho hoje, como um encerramento, né, a última mensagem, os benefícios, né, o resultado, né, da igreja, dos reformadores, de uma palavra de Deus verdadeira. Ela traz resultados, irmãos, e ela traz resultados em todas as áreas, Então hoje dizem que o Brasil cresceu muito, os evangélicos no Brasil. Então, cresceu, dizem que cresceu, mas cresceu mesmo as pessoas que se declaram evangélicas. Cresceu, realmente, isso é inegável.
Diz que hoje tem em torno de 27, 28% dos brasileiros se declaram evangélicos. Agora, aí eu faço uma pergunta para vocês, e você mesmo responda essa pergunta. Por que os evangélicos estão aumentando tanto no Brasil, mas por que paralelamente com o crescimento dos evangélicos, também o crime cresce muito mais, o tráfico cresce muito mais, a roubalheira dos políticos cresce muito mais, o homossexualismo cresce muito mais, a pedofilia cresce muito mais? Há uma contradição aí, correto? Se o evangelho transforma a vida das pessoas, se o evangelho chega a ponto de transformar o Estado, chega a ponto de influenciar as leis seculares, como influenciou a reforma protestante. A reforma protestante teve influência nas leis seculares, teve influência, nos governantes, teve influência na educação, teve influência, depois vou falar um pouquinho mais, mas em todas as áreas. A reforma protestante teve influência em todas as áreas, mudou a história da humanidade, mudou, entendeu? Por que então que no Brasil a igreja evangélica cresce tanto e a maldade cresce mais, a pedofilia cresce mais, o homossexualismo cresce mais? Você vê, de 20 anos para cá, a igreja evangélica no Brasil cresceu talvez 10%, deveria ter uns 17% de cristãos, há uns 15, 20 anos atrás. Agora tem 27%. Mas espera aí, homossexuais cresceu quantos por cento? 300%. O homossexualismo cresceu 300, 400, 500%. Entendeu? Mas como pode isso? A igreja cresce, em vez de crescer a bondade junto com a igreja, cresce a maldade? Tem alguma coisa errada com essa igreja, não tem? Então é aí onde a gente prega, que nós não podemos nos calar diante das heresias, assim como Martinho Lutero e tantos outros não se calaram diante das heresias católicas, nós não podemos nos calar diante das heresias evangélicas que existem hoje. E repetindo sempre, nós não temos nada contra cristão, nós não temos nada contra evangelho, pelo contrário, nós somos cristãos, somos evangélicos, como é que vamos ter alguma coisa contra? Como é que eu vou criticar o evangélico se eu também sou? Como é que eu vou criticar um cristão se eu também sou? Então nós não criticamos evangélicos, nós não confrontamos evangélicos, nós confrontamos os falsos evangélicos, os falsos cristãos. Nós não confrontamos, nós não falamos mal de pregação nenhuma, nós falamos contra as falsas pregações. Então eu creio que como encerramento dessa mensagem sobre a história da igreja, eu creio que nós estamos precisando, a igreja, não só brasileira, principalmente brasileira, mas eu creio que a igreja mundial, ela está precisando talvez de uma grande reforma, novamente. Porque é o seguinte, as coisas, às vezes você conserta uma coisa, mas depois com o tempo ela se perde. Então nós reformamos aqui o prédio, falta algumas coisinhas ainda, o chão e tal, reformamos. Irmãos, mas se a gente não arrumar aqui, não cuidar direitinho, daqui uns 20, não precisa nem 20, daqui uns 15, 20 anos isso aqui está um bagaço de novo, correto? Então, com todo respeito à comparação, é assim também. Se há uma reforma, mas depois com o tempo isso relaxa um pouco, ela vai se perdendo e muitas vezes chega a um ponto da necessidade de uma grande reforma novamente. Até penso que talvez seria, não sei, necessário isso, Então, a igreja evangélica, irmãos, ela trouxe prosperidade. A igreja protestante, a igreja de verdade, a pregação verdadeira, correta, ela trouxe prosperidade na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países. Ela trouxe prosperidade. Um antropólogo e escritor chamado Darcy Ribeiro, ele disse em um dos seus livros que os Estados Unidos prosperou em função da reforma. Ele falou assim que não tem como pensar, um dos seus livros ele diz, é um historiador muito conhecido, ele disse o seguinte: não tem como imaginar, não tem como pensar
na prosperidade dos Estados Unidos sem pensar na reforma. Ele diz, na reforma protestante, ele diz, não tem como separar a prosperidade dos Estados Unidos com a reforma protestante. Ele diz que a reforma, a prosperidade dos Estados Unidos, a riqueza dos Estados Unidos, ela se deu através da reforma, não diria através, a palavra acho que ele usou não foi essa, mas a reforma protestante influenciou a Europa também e o mundo inteiro, mas principalmente os Estados Unidos. Principalmente os Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos não é mais assim, é que ainda pousa de potência assim e tal, mas ele não está mais com essa bola toda não sei se você sabia, né? Os Estados Unidos. Mas ele ainda tem aquela popa, mas não está mais com essa bola toda não. Né? Mas há alguns anos atrás, né, 30, 40, 50 anos atrás, né, até uns 20 anos atrás eu creio, os Estados Unidos, irmãos, sem comentário, a potência é uma coisa fora de série, né? Os irmãos sabem disso, né? Tá vendo nos noticiários aí. Mas por que que os Estados Unidos era essa potência? Por quê que os Estados Unidos era essa potência? Por quê? Porque os Estados Unidos é um país evangélico reformado, um país protestante. Os Estados Unidos é um país protestante. Agora, o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos, de uns 50 anos para cá, dá para se dizer que não é mais protestante. Não dá para considerar mais um protestante, porque para considerar protestante tem que ser um estado que a maior parte da população é protestante. Então, os Estados Unidos, a maior parte da população era protestante. Hoje, o que acontece? Hoje, a maior parte dos Estados Unidos continua sendo protestante? Não. Continua sendo filho de protestante, neto de protestante, bisneto de protestante, tataraneto de protestante. Prestou atenção? Então o que acontece? Mas como a palavra diz que Deus, quando abençoa, abençoa as gerações, então ainda está ali o resíduo, vamos dizer assim, da influência cristã naquela prosperidade. Porém, esse negócio está começando a diminuir. Os Estados Unidos já não é mais a potência que ainda é. Ainda é, mas não é mais como era alguns anos atrás. Começou a diminuir, que não está dando para notar muito ainda. Mas você vai ver, está diminuindo. Por quê? Por causa da decadência cristã, vamos dizer assim. A decadência cristã, porque hoje nos Estados Unidos, cristão mesmo, na minha opinião, pelo tudo que eu leio, por tudo que eu ouço, deve ter cristão de verdade, tem muito menos que no Brasil. Embora, né? Grande parte daqui, aqueles que se dizem cristãos não são. Muitos que se dizem cristãos não são, mas mesmo assim eu creio que ainda aqui tem mais do que lá. Hoje cristãos mesmo. Os Estados Unidos, irmãos, só para você ter uma ideia, como o cristianismo, como o protestantismo decaiu nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, tem muitos prédios de igrejas assim, fenomenais, lá maravilhosos, que estão sendo vendidos, porque não tem mais ninguém. Entendeu? Estão sendo vendidos, eles estão vendendo os prédios da igreja. E pastores, a gente ainda encontra muitos pastores que saem de lá para vir pregar para outros países. Isso aí para mim é um mistério, eu ainda não consegui entender muito bem. Tem muitos pastores americanos aí que a gente admira, eu por exemplo admiro, né, John Piper, Paul Walsh e tal, e muitos outros. Mas diz que nos Estados Unidos mesmo, não sei, é difícil conseguir pastores lá. Diz que as igrejas, tem igreja lá que tem a faixa escrito, estamos precisando de pastores, apresente o seu currículo, o salário é bom, né, é bem pago. Irmãos, isso é uma decadência, pastor apresentar o seu currículo, né, como se fosse uma profissão assim para ganhar dinheiro mesmo. Entendeu? E se você passar no teste, o currículo for bom, você passar no teste, trabalha uns tempos aqui, recebe o salário, e depois, se não passar também, te manda embora, pega outro. Quer dizer, olha aqui que decadência está os Estados Unidos. Que decadência. Entendeu? Não é uma decadência. Mas o que trouxe essa prosperidade nos Estados Unidos foi, mas você pode ter certeza, se continuar assim, vai decair mais. Porque aonde tem Deus de verdade, tem a bênção do Senhor. Tem a bênção do Senhor, porque olha, uma pessoa que ama a Deus, ela trabalha mais animada. Uma pessoa que ama a Deus, ela tem mais fé.
Não, está ruim a empresa aqui, mas vai melhorar, Deus vai abençoar. Ela é mais honesta. Então, aonde tem gente que tem temor do Senhor, não tem como, não, a médio e a longo prazo, não tem como não ter prosperidade. Então, a bênção de Deus traz prosperidade, sim. Agora, não essa teologia da prosperidade, ou toma lá da cá, você dá e já fica rico e tal. Mas quando há a palavra de Deus nos corações, o temor de Deus, há prosperidade, porque primeiro que já se liberta dos vícios, segundo que as pessoas já são mais honestas, terceiro que as pessoas já têm mais ânimo para trabalhar, e por aí afora. Então não tem como, irmãos, a gente não dizer que onde há Deus de verdade, onde há a palavra de Deus verdadeira, onde há um cristianismo verdadeiro, não vai haver prosperidade. Só que é a média, a longo prazo, e é uma prosperidade de maneira geral, não é aquela coisa individual do toma lá da cá, eu dou, eu compro uma rosa por um voto e já vou ficar rico, né? Lógico que não é nada disso. Isso, na verdade, todas as heresias, elas têm um fundo de verdade. Eu aprendi isso. Todas as heresias, elas têm um fundo de verdade, porque se não tiver um fundo de verdade, não engana ninguém, irmão. Toda a enganação do diabo, ela se apega sempre a um fundo de verdade, porque você não engana ninguém. Quem vai ser? Tem que ter um fundo de verdade para poder enganar as pessoas. Então, irmãos, ela trouxe a igreja protestante, ela trouxe mudanças políticas, morais, filosóficas, econômicas, religiosas, literais. E em todas as instituições, o cristianismo trouxe mudança. Em todas as instituições. E uma coisa muito importante, irmãos, que simplesmente espetacular, irmãos, simplesmente espetacular. Eu não sei se você sabia, mas as primeiras escolas, o ensinamento público começou influenciado pelos, não só influenciado, em alguns casos, literalmente mesmo, pelos protestantes, mas ou diretamente ou indiretamente, através de influência. E como é que começou o ensino público? Por quê? Até o final da Idade Média, irmãos, era muito... Até o final da Idade Média, a maioria das pessoas eram analfabetas, né? A humanidade era analfabeta até o final da Idade Média. E aí, como é que começou então? Tanto é que as missas na Idade Média eram rezadas em latim. E por que não tanto fazia sem latim ou na língua que o povo entendesse? Porque o povo era, né? O povo era ignorante. E entendeu, não entendeu, também não fazia muita diferença. O povo não tinha estudo, a maioria era analfabeto. Um teólogo, né, católico, que ele falou que as imagens eram o livro dos ignorantes, né? Porque as pessoas não sabiam ler, então se botar livro não adiantava, então tinha que botar imagem, que a imagem transmitia mais que um livro, porque era o livro dos ignorantes. E aí o que é que aconteceu? Só que é o seguinte, com a reforma protestante, esses irmãos cristãos de verdade, que seguiam aí Martinho Lutero e Calvino e tantos outros ali, esse povo da reforma protestante, eles não se conformavam só em falar assim para o povo não entendeu e está tudo bem, fica tudo certo. Não. Eles não se conformavam com isso. Eles falavam, não, mas o povo precisa saber ler, eles precisam ler a Bíblia, eles precisam entender o que nós estamos falando. E aí o que é que aconteceu? Eles começaram a ensinar as pessoas, começaram a ensinar os fiéis a ler. Quem começou a ensinar o ensino público gratuito começou assim. Os reformadores ensinando as pessoas a ler para poder eles aprender a ler, para poder ler a Bíblia. O objetivo principal, inicial, era esse. Eles estavam ensinando as pessoas a ler para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Só que isso foi criando forma, foi tomando uma proporção maior e foi que acabou virando o ensino público, as maiores faculdades, né,
dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, em todos os países, no Brasil também, viu? Mas principalmente nos Estados Unidos, as maiores faculdades foram fundadas por cristãos reformados. Esta, por exemplo, que é a mais famosa de todas, a faculdade Harvard, essa faculdade que eu creio que é a mais famosa de todas, né? Ela foi fundada por cristãos, né? Foi fundada por cristãos evangélicos, entendeu? Então, nos Estados Unidos, a maior parte das instituições de ensino nos Estados Unidos foram, a maior parte, não todas, mas a maior parte delas foram fundadas por cristãos, foi fundada pelos evangélicos, pelos reformadores. Isso nos Estados Unidos e nos outros países também, não tanto, né? Aqui, por exemplo, no Brasil não dá para se dizer que é a maioria, né? Não dá para se dizer, mas também, algumas também. Em outros países também teve essa influência, na Europa, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em outros países também, mas não tanto. Mas enfim, de maneira mundial, então o cristianismo verdadeiro, o cristianismo autêntico, a reforma protestante, ela trouxe cultura, ela trouxe esclarecimento não só da Bíblia, entendeu? Ela trouxe esclarecimento não só espiritual, mas ela trouxe esclarecimento cultural, entendeu? A cultura, ela teve influência na cultura, entendeu? Em todos os aspectos a reforma protestante teve influência. Porque eu costumo dizer o seguinte: não dá para você ser um expert, um especialista, né? Não dá para você ser um PhD, não dá para você ser um teólogo, entendeu? Reconhecido na área espiritual, mas no secular você é um grande idiota, entendeu? Não sabe o que é significa o que faz um prefeito, não sabe o que é legislativo, executivo e judiciário, entendeu? Dá para ser? Não dá. Não dá. Geralmente uma pessoa, um avanço, quando ele é concreto, quando ele é real e quando ele é verdadeiro, a pessoa ela avança em todas as áreas. Porque tem cristãos que entendem tudo errado, ou então e também alguns que ensinam tudo errado, e quem está ouvindo também entende mais errado ainda, que agora eu sou cristão e agora o trabalho lá é coisa de segunda categoria. O meu trabalho, eu não preciso me preocupar com ele, entendeu? É em segundo lugar. Em primeiro lugar agora é a igreja, entendeu? O trabalho é em segundo lugar, a minha família é em segundo lugar, entendeu? A faculdade agora é em segundo lugar, e tudo agora é a igreja, entendeu? Isso é um entendimento errado do evangelho, porque aí a pessoa está querendo ser crente só os domingos, só quando ela está na igreja, entendeu? Mas o cristianismo verdadeiro não existe para você ser maravilhoso só os domingos, entendeu? Então, se a pessoa se converteu de verdade, ele vai ser, lógico que Deus é em primeiro lugar, mas ele vai ser um crente melhor, ele vai vir na igreja, ele vai ter um compromisso melhor na igreja, mas lá como funcionário, ele também vai ter um compromisso maior, ele vai ser um melhor funcionário. E se ele for um patrão, ele vai ser um melhor patrão. E se ele é um aluno, ele vai ser um melhor aluno. Se for uma professora, vai ser uma melhor professora. Esse é o cristianismo verdadeiro. Entendeu? Não ser crente só os domingos quando você vai na igreja. É ser cristão todos os dias, em qualquer lugar. Esse é o cristianismo verdadeiro. Portanto, não tem como ser crente de verdade e não influenciar o mundo, não influenciar a escola, não influenciar o trabalho. Não tem como, isso é impossível. Alguém que se diz crente só consegue influenciar outros crentes, ele não é crente de verdade. O cristão verdadeiro, ele vai influenciar todos que estiverem à sua volta, seja na escola, seja no trabalho, seja aonde for, porque esse é o cristianismo verdadeiro. Por isso que a reforma influenciou em todas as áreas, e trouxe prosperidade, e trouxe cultura. O povo ficou mais culto, o povo ficou mais sábio, vamos dizer assim, trouxe mais conhecimento. Porque quando se diz que a gente tem que se separar do mundo, irmão, queria dar uma notícia boa para você.
Não tem que ser separado do mundo, não. Mas, pastor, mas não está escrito isso na Bíblia, não. Você entendeu errado. Entendeu? Tem que ser separado daquele sistema maligno, mundano, que opera para destruir a igreja, entendeu? Esse sistema. Mas não tem como a gente ser separado do mundo, irmãos. Nós estamos no mundo. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não tenho que sair do... O que Jesus falou? Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós não temos que sair do mundo, mas aonde nós estivermos, nós temos que ser luz ali, temos que fazer diferença ali. E foi o que aconteceu. Então se tiver um monte de crente, se falar assim, essa fábrica aqui tem 2.000 funcionários, 1.800 é evangélico, mas ela está falindo, e o dono também é evangélico. O dono é evangélico e 1.800 funcionários são evangélicos, mas só que, coitado, a fábrica está falindo, coitado, tal. Eu falo assim, esses 1.800 funcionários são evangélicos, não são evangélicos de verdade. Se o patrão for evangélico mesmo, e os 1.800 funcionários, a maioria dos funcionários for evangélico, ela não vai falir. Ela não vai. Entendeu? Por quê? Porque não tem como. Porque as pessoas vão lutar, as pessoas estão fazendo o correto, Deus está operando naquele lugar. Como pode ter 1.800 funcionários? 95% dos funcionários são crentes e Deus não opera naquele lugar. Não é possível isso. Não é possível. Se tem tanta gente evangélica, Deus tem que estar operando. Menos gente evangélica, pode ser que Deus opere menos. Quanto mais evangélico, se for evangélico de verdade, mais Deus vai operar. Entendeu? Então o cristianismo verdadeiro, ele não transforma as nossas vidas apenas, o cristão aqui, ele não transforma apenas aqui a igreja, ele tem que transformar a sociedade, ele tem que transformar as leis do país, entendeu? Mas não é se juntar com o Estado não, como fez a igreja católica, não é isso, entendeu? Mas ele tem que influenciar, e foi isso que aconteceu. A reforma protestante modernizou tudo. Entendeu? A reforma protestante trouxe prosperidade, trouxe cultura, trouxe conhecimento, trouxe avivamento. E o verdadeiro avivamento não é aquele que acontece só dentro da igreja, só dentro do prédio da igreja. Esse não é o verdadeiro avivamento. Esse não é o verdadeiro avivamento. Então, por falar em Estado, uma coisa muito, muito importante que a reforma protestante trouxe também foi a separação do Estado da igreja. Que você sabe, na Idade Média, a igreja católica, houve períodos que o império influenciava a igreja. Houve períodos que a igreja e o império andou meio de comum acordo ali, meio junto. Mas na maior parte do período da Idade Média, era a igreja católica, na verdade, que comandava as duas áreas, o secular e o espiritual. Então o Papa, ele era um líder espiritual e secular também. Embora ele fosse nomeado apenas para o secular, mas ele tinha esse poder também, ele mandava e desmandava, porque era a maioria, tinha o poder. Então, e com os reformadores, separou o Estado da igreja, porque uma coisa não pode se misturar com a outra. Uma coisa é a parte espiritual. Nesse aspecto não tem como se misturar. A igreja tem que influenciar o Estado, mas não se misturar com ele. Prestou atenção? A igreja tem que influenciar o mundo, mas não se misturar com ele, no sentido de tomar a forma do mundo. Quando você mistura, você está tomando a forma do mundo. Então não é que nós tenhamos que sair do mundo, mas também nós não temos que viver as heresias, as coisas, as pecaminosidades que o mundo vive. Amém? Então, a reforma protestante, ela influenciou na prosperidade, ela influenciou nas leis, ela influenciou, separou o Estado da igreja, que foi... A reforma protestante mudou o sistema político. Foi através da reforma protestante que mudou o sistema político. Entendeu? Você sabe que o sistema político era imperial, era negócio de império, né? Era o imperador.
E através da reforma protestante veio a democracia. O que eu também acho que não é assim algo tão maravilhoso a democracia se não souber usá-la da maneira apropriada também, né? Porque essa democracia que estão usando aí está meio distorcida, né? E acaba ficando ruim também. Mas, sem dúvida nenhuma, a democracia é melhor do que o imperialismo, né? Porque como é que funcionava o império? Você sabe, o Brasil, né? O Brasil é um país que foi descoberto por Portugal e era um sistema imperial, né? O Brasil era uma província de Portugal e era governado por Portugal. E então chegou uma época, eu não sou professor de história, eu, na verdade não sei exatamente, mas eu acho que está fazendo uns 200 anos, mais ou menos, que o Brasil foi, que a independência do Brasil, se não me engano, foi 1822. Foi 1822. A independência do Brasil, que Dom Pedro disse lá, independência ou morte. Então, o Brasil era ali uma província eu falei Estados Unidos? Portugal, né? Província de Portugal, entendeu? E então Dom Pedro I lá deu o grito lá e tomou a independência. Então está para fazer 200 anos agora, né? E aí passou então a ser o Império, né, brasileiro, né? Passou a ser um país. O Brasil passou a ser um país também imperialista, né? E como é que funciona esse negócio de império? É o imperador e é ele que manda e pronto, e acabou. E quando ele morrer, e é vitalício até ele morrer. E quando ele morrer, fica o filho. Esse é o sistema imperialista. Era o sistema da Idade Média, que foi no Brasil também alguns anos no início, né? Que era o sistema de Portugal. Inclusive os maiores impérios mais conhecidos, né? Além do Império Romano, né, que a gente fala tanto por causa de ser ali Roma, né, questão da história da igreja, mas Portugal também, apesar de ser um paísinho pequeno, o Império Português também foi bastante forte, né? E outros império, acho que inglês, né? E teve Império Persa, o Império Inca. Então o Império Inca, na verdade, foi o maior de todos em questão de território, mas não é nem conhecido, né, em questão de território, porque quando você fala de império, né, você está falando de um sistema de governo, mas também você está falando de algo territorial, né, porque um império ele tem domínio sobre determinadas regiões. Então, muitas vezes a pessoa está falando em império, ela está se referindo a regiões, né? Que aquele império está sob o controle, vamos dizer assim, mas também no sentido de um sistema de governo. Então, agora aí como é que é a democracia? Então, no império, o imperador manda e desmanda. Se tiver que matar, mata e pronto. E ninguém tira de lá, porque ele vai até morrer, e o dia que ele morrer entra o filho. Você viu que coisa meio complicado isso, né? Então a democracia, por mais que ela seja ruim, por mais que está sendo usada da maneira meio errada no Brasil principalmente, ainda é melhor, né? E foi através da igreja protestante que criou-se a democracia. Entendeu? Presta bem atenção ao tamanho da influência da igreja protestante na nossa nação e em todo o planeta. O tamanho, irmão, você já viu alguém influenciar tanto assim? Entendeu? E em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, porque a igreja católica, primeiro, ela já pegou algo pronto, que ela já pegou a igreja cristã e foi, né, tomando posse, e segundo, para ela conquistar aquele poder todo, ela levou muito tempo. Né? E impressionantemente a reforma protestante, em pouco tempo, coisa assim de décadas, trouxe essa influência, essa mudança no planeta assim, astronômica, uma coisa fenomenal. Você vê como é o poder de Deus, o poder da palavra verdadeira e o poder do evangelho, só para você ver o poder que ele tem. Mas enfim, voltando à diferença, né, da democracia e a democracia. A democracia, como é que é a democracia? A democracia é o sistema, né, que tem um presidente, né? Nesse sistema da democracia se encaixa, né, alguns, né,
o presidencialismo, outros, mas no nosso país, né, é o presidencialismo. Tem o presidente, né, e o presidente ele tem certo poder, inclusive para criar emendas ali e tal, coisas de emergência, né? Ele cria uma emenda lá e faz, ele sozinho consegue determinar uma lei lá, uma coisa de emergência. Mas isso é uma emergência, isso é uma exceção, não é a regra. A regra, quem manda onde tem a democracia não é o presidente, é o povo. Pastor, não sabia que eu mandava também, manda. Quando você deu o seu voto lá na urna, você está mandando também. Você está escolhendo o representante seu para ir lá para falar por você. Prestou atenção? Entendeu? Então, no sistema democrático, quem manda não é o presidente, na verdade. Quem manda é o povo. É as leis, são os deputados, os senadores, entendeu? Então, quem manda é o povo. Só que é lógico que não dá para o povo ir lá mandar. Né? Não dá para o povo ir lá mandar. Todos, já pensou? 220 mil pessoas, milhões, 220 não, 210, né? 208, acho, milhões de pessoas que tem no Brasil. Aí 200 milhões de pessoas lá em Brasília, querendo dar para o pitáculo lá, né? Então é o povo que manda, mas só que na eleição você escolhe o seu representante. Não estou escolhendo esse daqui para ir lá para falar por mim. Presta atenção como esse negócio do voto é sério, irmãos. Não? E falando nisso, eu não gosto muito de misturar as coisas, mas o assunto aqui, estou falando de democracia, do imperialismo, da democracia, eu acho que no contexto aqui tem tudo a ver. Né? O Sérgio Moro falou, que o juiz Sérgio Moro falou que é para votar em quem nunca foi político, votar em gente nova, para poder, gente que está entrando, para poder aqueles lá perderem o foro privilegiado, para poder pagar pelos seus crimes. Entendeu? E por outros motivos também. Então, mas veja bem como é sério essa questão do voto. Você aí, a pessoa fala assim, não, eu estou protesto, eu voto em branco, não vou votar. Você não está protestando coisa nenhuma, você está fazendo papel de bobo, entendeu? Você tem que votar. Se tem um 10 ruim, você vai ter que votar no menos pior, você não pode deixar de votar. Né? Não pode deixar de votar, você vai ter que votar no menos pior. Ah, mas um voto só não vai fazer diferença. Aí eu sou obrigado a contar para vocês a história do beija-flor e do gavião. Conhece a história do beija-flor e do gavião? O beija-flor e o gavião estavam sobrevoando, aí viram um fogo muito grande lá, falou, nossa, um começou a conversar com o outro. Falou, mas vai queimar toda a nossa mata? Como é que nós vamos fazer? E aí o beija-flor teve uma brilhante ideia. Ele foi lá no rio, enchia o biquinho de água assim, voava, ia lá e jogava lá no fogo. E fazendo isso várias vezes. Aí o gavião perguntou pro beija-flor, mas escuta aqui, ô beija-flor, você está achando que esse biquinho de água que você botou aí vai fazer alguma diferença? Ele falou, se vai fazer diferença eu não sei, eu estou fazendo minha parte. Entendeu? O voto é mais ou menos isso. Porque qual é a primeira impressão que você tem? O voto, nunca vi um presidente ganhar por uma diferença de voto. Por a diferença de um voto. Então você fala, o meu voto não vai fazer diferença. Prestou atenção? Mas só que se todo mundo pensar assim, como é que vai ser? Se todo mundo pensar igual o gavião, a floresta está frita. Né? Então se todo mundo pensar que o voto dele não vai fazer diferença, aí a gente vai continuar sendo roubado e os governantes vão continuar roubando a gente. Como é que vai ser? Então, irmãos, a reforma protestante trouxe mudanças políticas, morais, né? Morais, filosóficas, econômicas, religiosas, literais, quer dizer, em todas as instituições. A literatura, porque até então não existia tantos escritos, não existia tanta coisa. Eu, por exemplo, estudando a respeito da Idade Média, aí o período medieval, a gente via que em termos de números, assim, os historiadores até são meio contraditórios. Um fala que é uma quantidade, outro fala que é outra, eles não têm muito bem um consenso. E a gente observa que agora, depois do protestantismo, de 500 anos para cá, porque né, a reforma protestante completou 500 anos esses dias atrás, eu observei uma coisa, um detalhe importante que eu observei.
De 500 anos para cá, não se vê mais contradição. Os historiadores, até em números, porque você sabe que números é meio complicado, né? Mas não tem mais contradição. Você vê que um historiador fala, foram mortos 23.477,5. O outro fala, meio é brincadeira, irmãos, estou brincando. Você entendeu? O outro fala a mesma coisa, o número é o mesmo. Entendeu? Então, tem mais escritos, tem mais, né? A literatura, assim, prosperou, vamos dizer assim, né? Teve liberdade para você escrever tudo que você quer. Antes não podia. Determinados livros eram proibidos, né? Então, e a Reforma Protestante, embora no comecinho da Reforma Protestante, a Igreja Católica, lógico, proibiu muitos livros e tal, ainda, mas foi por pouco tempo, eles não conseguiram. Não conseguiram. Deus sempre vence, irmãos. Deus sempre vence, né? Quando tem a palavra verdadeira, Deus sempre vence. E por fim, né, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre já que eu estou encerrando, falando da influência que a igreja protestante teve no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e em todo o planeta, eu não poderia deixar de falar dos puritanos, né? Os puritanos. Pastor, quem são os puritanos? Então, os puritanos, irmãos, a igreja, você sabe, a igreja católica, se a pessoa quisesse sair da igreja, em alguns períodos, se ela quisesse sair, morria, né? Só de falar que discordar da igreja católica já estava arriscado a morrer, já imaginou querer sair da igreja católica e fundar uma outra, já pensou, né? Então, mas com os protestantes não era assim. Então, o que aconteceu? Tinha, através de Martinho Lutero, então criou-se a igreja luterana. Mas depois veio a igreja, antes, a anglicana. Mas já tinha também os anabatistas, que eram também, já existiam antes da reforma, né? E aí vem lá os calvinistas, e vem, esses dias eu dei o nome das igrejas aí, mas eu me lembro mais ou menos aqui, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja, né, anglicana, a igreja metodista, a igreja congregacional e mais umas outras. Essas igrejas, então o povo, já no começo da Reforma Protestante, se formou várias ramificações, entendeu? O cristianismo, várias. E o puritanismo foi uma dessas ramificações que eles né, tinham uma visão calvinista, mas eles eram um povo que foi considerado por alguns como os mais assim rigorosos, assim, mais radicais, considerados como os radicais. Por quê? Mas eles, na verdade, eles eram radicais na questão da santidade, na questão de fazer a coisa correta. Tanto que foi por isso que eles foram chamados de puritanos. Porque eles eram pessoas puras, pessoas santas, pessoas, né, que faziam a coisa correta, que davam um bom testemunho. Entendeu? Então, era também um povo que cria tinha essa mesma visão de Calvino, mas não sei nem se dava para chamar de que eles eram, né, calvinistas. Eles não eram seguidores de Calvino totalmente, porque eles eram puritanos, vamos dizer assim. Era uma outra ala, uma outra vertente, vamos dizer assim, uma outra vertente do calvinismo, né? E esses puritanos, quando eu falei, esses puritanos, o que aconteceu? A igreja anglicana, por exemplo, esses puritanos, eles observaram e eles acharam assim que a igreja anglicana, ela não tinha sido uma reforma ainda completa. Aleluia, glória a Deus. Então esses puritanos, eles acharam assim que a reforma não estava muito completa. E é verdade isso, porque ninguém consegue fazer as coisas tudo numa hora só. Na verdade, as coisas vão progredindo, né? Então, principalmente a igreja anglicana, que já era uma igreja protestante, achava que ela tinha ainda muitos resíduos da igreja católica, entendeu? Então, eles começaram o quê? Né? Não só pregar
contra a Igreja Católica, não só trabalhar em favor da reforma, mas também trabalhar em favor de que a reforma não estava sendo completa, que ainda tinha coisas para serem, né? Para acontecer, tinha coisas para serem mudadas ainda. Então esses puritanos, então por isso eles foram o pessoal que não aceitou uma reforma pela metade. Resumindo aqui, esse nome é meu, é eu que estou dando essa expressão, mas mais ou menos isso. É uma linha, uma vertente assim da igreja protestante que não aceitou uma reforma pela metade. Falou, não, vamos fazer esse negócio direito, se é para fazer, vamos fazer direito. Entendeu? Então eles tinham, na verdade, duas guerras, né? Uma contra a Igreja Católica, né? E outra contra, não era uma guerra, né? Mas eles tinham ali uma dificuldade também contra os próprios reformadores, porque ainda achavam que faltava alguma coisa. E como eu falei bastante de influência, né? Eu preciso falar que desses protestantes, quem mais influenciou Estados Unidos, Europa, quem mais influenciou em todas as áreas, tudo que eu falei de influência aqui, foi essa vertente dos puritanos. Entendeu? Porque, né, além de tudo, eles davam um bom testemunho. Então, eles influenciavam pela pregação, pela força, pela sua fé, pela coisa, mas também pelo bom testemunho. Né? Era um povo santo, a ponto de ser chamado de puritanos pelo seu bom testemunho, pelo estilo de vida que eles viviam. Então, esses puritanos foram os mais perseguidos, na verdade, porque eles eram os mais radicais no bom sentido, vamos dizer assim, né? Eles eram mais santos, eles não abriam mão do padrão. Entendeu? Então, foram os que foram mais perseguidos, né? E por causa dessa perseguição, foram os que mais influenciaram o mundo. Por quê? Por quê? Porque por causa da grande perseguição, eles tiveram que fugir dos Estados Unidos, da Europa, e se espalharam para o mundo inteiro. Então esse também foi um dos motivos, você entendeu? Foi um dos motivos. Então veja bem, muitas vezes você está passando por uma tribulação, você está passando por uma coisa difícil, você pensa, eu acho que eu não sou crente firme, eu não sou, servo de Deus fiel igual aquele outro ali, parece que as coisas estão tudo bem para ele, para mim está ruim. Talvez pelo fato de você ser mais fiel, Deus tem uma missão meio especial na sua vida, e às vezes vem um vendaval na sua vida para ele botar no seu lugar novo, mais alto. Você vê como é que funcionam as coisas? Então, eles tiveram mais influência, né, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, na Europa, mas no mundo inteiro por causa disso, por causa da perseguição. Eles tiveram que fugir, porque eles eram os mais perseguidos, não que os outros não fossem, mas eles eram os mais perseguidos, né? E eles também tinham aquela questão, né, na perseguição, eles não abriam mão do padrão que tinha. Sempre teve aqueles crentes também que na hora H ali, ele dava uma negadinha em Jesus, depois continuava de novo, pedia perdão. Aí eu não sei como é que vai ser isso lá na hora da prestação de contas, mas os puritanos não tinham esse negócio não, né? Eles não negavam nada, eles não abaixavam o padrão de jeito nenhum. Então o que acontece? Muitos tiveram que fugir naqueles momentos mais difíceis, e foi aonde eles foram espalhados pelo mundo, né? E tiveram então, influenciaram, foi dentro dos reformadores, essa linha dos puritanos foi o que mais influenciou. E se a gente for voltar lá há 2000 anos atrás, 2000 e um pouquinho mais de 2000, a gente observa que foi assim com os apóstolos também. Prestou atenção? Né? Por que os apóstolos, principalmente na morte de Estevão, né? Quando Estevão foi apedrejado, o que a Bíblia diz que aconteceu? Né? Muitos tiveram que fugir, sair de Jerusalém, foram embora, foram para outros lugares, fugiram. E quando eles foram para outros lugares, o que eles fizeram? Nesses outros lugares onde eles chegaram, eles começaram a pregar o Evangelho. E foi uma maneira, na verdade, que Deus usou de espalhar eles para pregar o Evangelho. Então parece que se repetiu na vida dos puritanos. Então esses puritanos, resumindo, porque hoje já está acabando meu tempo, e a palavra, né, a nossa última mensagem, nós encerramos aqui essa mensagem. Então esses puritanos, resumindo, adore somente a Deus, né? Só Ele é digno de louvor, de adoração. Não existe ninguém perfeito na face da terra, nem puritano, nem nada. Mas olha, cá para nós assim, não somos dignos nem de engraxar o sapato desse povo, nem de engraxar o sapato, entendeu? Né? Uma chuva já impede a gente de ir na igreja. Você já pensou, né? Esse povo arriscava a vida todo dia por amor ao Evangelho, e enfrentava mesmo,
e abriu mão de riqueza, abriu mão de tudo, entendeu? Por amor ao Evangelho. Então, irmãos, essa é a história da igreja.